Olá, queridos estudantes, muito boa tarde. Professora Flávia Leda, aqui no canal Educação. Vamos dar continuidade à nossa tarde de conhecimentos nesta sexta-feira linda. Hoje, aqui na nossa aula de análise linguística, nós vamos dar super dicas aí para vocês a respeito, das expressões vocabulares, ou seja, o seu cuidado com o vocabulário, que deve, evidentemente, para comunicar bem, estar adequado a cada situação comunicativa. Por isso, o tópico da nossa aula de hoje, em análise linguística, será a adequação vocabular 2. Vamos dar continuidade às palavras e expressões notacionais da língua portuguesa, falando aí sobre aquelas palavrinhas que costumam provocar muitas dúvidas para a gente no momento do emprego, hein? E evidentemente que nós vamos falar do emprego formal dessas expressões, porque o informal a gente já está cansado de saber, né, meu povo? Um abraço para as queridas alunas que estão por aqui, Patrícia Santos, Gisele e a galera que está pelo IPTV. Um abração para vocês, olha aí, ó. O que a gente trata, gente, por expressões notacionais, são palavras e expressões que costumam provocar dúvidas relacionadas à variedade padrão. Então, quando a gente emprega tais expressões em um contexto mais formal, naturalmente vem a dúvida em saber qual é a expressão mais adequada, se é mal com L, mal com U, qual forma de porquê eu devo utilizar. Será que os porquês, aquelas formas de porquês, aquele montão, houve alguma mudança com o acordo ortográfico de 1990? Não, gente. O acordo ortográfico mudou sinais, aliás, acentos, né? Em algumas palavras que o possuíam e agora não haverá mais tais acentos, a exemplo do que aconteceu com os ditongos abertos paroxítonos, e oi, a exemplo do que aconteceu com a maioria dos acentos diferenciais, né? Mas aqui a gente vai tratar mesmo de formas duvidosas, né? Cuja escrita provoca dúvidas em língua portuguesa. Então, é isso que a gente chama de expressões notacionais, como queiram, dificuldades linguísticas. Isso aí é aplicável, tá? Quando uma questão for trabalhar algum aspecto relacionado dentro de um gênero que exija o registro formal. Você perceber, por exemplo, na dissertação escolar a diferença entre a forma afim junto e afim separado. Grande diferença, inclusive, semântica, né, gente? Então, são palavras que realmente precisam ser dominadas para que no registro formal a gente consiga, de fato, se expressar adequando-se a essas comunicações. Ó, eu já trouxe logo de cara aqui uma questãozinha que vai trabalhar essas formas aí, ó. Mas, mais, mal e mal. Primeiro é importante a gente saber que cada uma dessas palavras ou vocábulos vai ser encaixada em uma classe gramatical. Então, você que torceu a vida inteira o nariz para o estudo das classes gramaticais, agora percebe o quanto ela é importante. Porque para a gente entender bem o funcionamento de uma classe gramatical, seja ela qual for, em que contexto for, é preciso a gente conhecer mesmo. Saber qual é o papel dessa classe, como é que ela vai funcionar, quais outras classes ela pode modificar dentro das frases, orações e períodos. Então, a verdadeira análise morfossintática da língua, né? Então, veja aí, ó. Para começo de conversa, antes da gente preencher esses espaços, dicas importantes para vocês, queridos estudantes que estão aí na iminência da prova Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio 2022, hein, galera? Preparem-se. Temos aí tudo para comemorar. Vocês tiveram um ano de muitas aulas, de muito conhecimento, muita atividade, muito preparo. Então, não tem como não dar certo, né? Olha aí, ó. A gente tem a palavra mas. Não vamos considerar, gente, a maneira como nós pronunciamos, tá? O aspecto meramente fonético. Porque se a gente for considerar, observe que na oralidade, essas duas formas aí escritas de maneira distinta são iguais, ó. A gente diz do mesmo jeito, mas ou mais, né? A gente lê as duas mais, na verdade. Mas esse mas aqui escrito em MAS é uma conjunção, gente. Olha aí, ó. Conjunção. Ou seja, é um vocábulo que vai, em geral, unir orações e, em geral, também, o mas ele dá a ideia de oposição, né? Uma conjunção coordenativa, cujo valor de sentido, a ideia que passa, ó, é oposição, tá? Veja aí.
A gente tem a segunda forma, que é o mais, que pode ser um advérbio de intensidade. Ó, quando você diz, por exemplo, comprei pães a mais, né? Comprei pães demasiadamente. Olha aí. Gastei a mais do que devia. Então, veja que ele é advérbio que dá a ideia de intensidade, tá? Dependendo da Constituição, ele pode também ser um adjetivo. Esse mal com L tem várias classificações. A gente tem esse mal como conjunção. A gente tem esse mal como substantivo. O bem vence o mal. Olha aí, ó. A gente tem esse mas como advérbio, aliás, esse mal com L como advérbio, ó. Tá vendo? Então, tá aqui, ó. Enquanto conjunção, ele vai introduzir uma oração cuja ideia é tempo. Então, mal a campa tocou, os alunos saíram correndo. Mal mamãe terminou de pôr a mesa, já estamos avançando nas panelas. Olha aí, ó. Quando esse mal como conjunção, ele equivale a quando, tá? Como substantivo é um mal mesmo, contrário de bem, né? Vamos colocar assim, ó. O antônimo de bem. O bem vence o mal, entendeu? E como advérbio, né? Você tem estou bem mal, ou seja, um advérbio indicativo de modo. Trabalhou mal, por isso não foi remunerado a contento. Trabalhou mal. Advérbio, né? Nesse caso, de modo, tá? Então, você percebe o quanto que essas palavras são distintas. Não só quanto à classe gramatical, mas também com relação à significação dela. E esse mal que a gente escreve com U, que a gente costuma dizer que é o antônimo de bom, é um mal adjetivo, gente, que pode ser, dependendo da situação, substantivado, né? Mas, olha aí, ó, ele é originalmente um adjetivo, vamos colocar assim, na origem em si da palavra. Claro que existem as chamadas possibilidades de essas classes gramaticais se transformarem, né? Nada aqui pode ser levado a ferro e fogo. Então, claro que esse mal pode virar substantivo, né? Então, veja a situação, mas ele é um adjetivo, ele é mal, ele é para caracterizar, tá? Um substantivo ou palavra substantivada. Então, o que a gente faz? A gente olha os contextos direitinho e vê quais dessas palavras são mais aplicáveis, considerando o sentido e considerando a classe a que elas pertencem, tá? Pedro e João mal entraram em casa, perceberam que as coisas não iam bem, pois sua irmã caçula escolheu um mau momento. Ó, presta atenção que a palavra que vai estar aqui, no segundo espaço, ela vai caracterizar o substantivo momento. Então, você já sabe que tem uma escrita para o adjetivo, que é o mal com U, né? Bom momento, aliás, é um mau momento para comunicar aos pais que iria viajar nas férias, mas mal seus dois irmãos deixaram os pais, é mais mesmo, mas seus dois irmãos deixaram os pais sossegados, não tem essa vírgula, tá, gente? Por isso que eu me perdi aqui na hora da leitura, pera ainda que eu vou já dar um jeito de tirar essa danada. Pronto, aqui, ó. Vem aqui. Agora sim. Vamos voltar aqui o vermelhinho. Pedro e João, ó. Mal, vamos ver se tá aqui. Tá. Saiu desconfigurado. Mal, ó. Entraram em casa, ó. Esse mal é quando. Lembra que eu falei que quando é conjunção temporal, ele vai equivaler a quando? Ou assim que entraram em casa, perceberam que as coisas não iam bem. Pois sua irmã caçula escolheram um mau momento, olha aí, ó. Mal com U, né? Deixa eu ver se sai direitinho aqui. Tá tudo desconfigurado. Para comunicar aos pais que iria viajar nas férias. Mas, ó, a ideia de oposição. Esse mas aqui, gente, que é escrito assim com essas três letrinhas que a gente costuma ler mais, né, também. Você pode substituir por porém, contudo, todavia. É a conjunção adversativa de oposição, né? Aliás, a conjunção coordenativa adversativa, porque ela traz essa ideia de oposição, quebra de expectativa, tá? Então,
Mas seus 2 irmãos deixaram os pais mais sossegados. Olha aí, ó. O advérbio de intensidade, gente, ele vai modificar, sim, também um adjetivo, ó. Mais sossegados. Pode ter certeza de que aí é um advérbio de intensidade, porque o advérbio, ele modifica o adjetivo, tá? Então, você pode trocar esse mais por bem sossegados, quando disseram que a jovem iria com os primos e a tia. Olha aí. Então, é considerar realmente o papel morfológico, ou seja, a classe a que pertencem essas palavras. Tá aqui marcadinho para vocês, queridos estudantes, ó. Conjunção, advérbio, conjunção de novo, substantivo e advérbio, né? Em relação ao mal com L, tá? E o mal com o adjetivo. E perceber que, enquanto advérbio, ela vai ter que modificar um verbo, um adjetivo ou mesmo o próprio advérbio, né? Eu poderia colocar aqui, ó, bem mais sossegados, olha aí, tá vendo? Usando um advérbio junto a outro, indicando aí uma intensificação ainda maior, uma elevação. Por isso a gente tem aí um advérbio que modifica advérbio, o grau do advérbio. Então você diz, ó, muito longe, né? E aí você tem essa palavra de intensidade, intensificando muito cedo, bem cedo, tão cedo. Entenderam, amores? Então tá aí, ó. E esse mas aí. Gente, eu queria dizer que eu deixei tudo configuradinho, não sei porque que saiu fora das linhas assim, não. Olha aí, ó. Marque a alternativa que se completa com o primeiro elemento dos parênteses. Então, a gente tem aqui palavras que nós vimos um dia desses. A gente trabalhou revisando aqui com vocês os casos de homonímia, os casos de paronímia. Vamos lembrar agora rapidamente para a gente poder fazer esse exercício aí, ó. Homônimos. Deixa eu ativar aqui a canetinha. Homônimos. Que são palavras, só para você lembrar, ó, com escrita. Lembra que os homônimos têm que ter alguma coisa de igual relação escrita e ou, né? Som, pronúncia. Isso aqui é que é palavra homônima, tá? Os parônimos ou palavras parônimas. Palavras muito parecidas. Quanto ao som, ou seja, a pronúncia e a grafia, mas nunca iguais. Olha aí, ó. Jamais iguais, ou seja, elas não se igualam em nada. Quem vai se igualar em algum desses aspectos, escrita, som ou até nos dois, é homônima, tá? Então, você já percebe que tráfego e tráfico são palavras muito, muito parecidas mesmo. Mas é só você concentrar bem aqui, ó, na segunda sílaba, ó, fé e fi, elas vão ser alteradas por um fonema apenas. Tráfego e tráfico. E, evidentemente, na última sílaba, ó, aqui em tráfego a gente vai ter a letra G e aqui em tráfico a letra C. Então, eu estou vendo que essas palavras não são iguais na grafia, não são iguais no som e muito menos no sentido, tá? Nenhuma homônima também vai ser igual ao sentido. Então, elas sempre vão se diferenciar, ó, com relação à ideia, com relação ao sentido. Sempre diferentes sentidos, tá? Essa diferença semântica, ela é comum à homonímia e à paronímia. Mas vamos lá. Ao significado de tráfego. Tráfego significa trânsito, tráfego aéreo, terrestre, marítimo. Tráfico é transporte ilegal, comércio ilegal. Então, aí você se refere ao tráfico de drogas, por exemplo, né? Narcotráfico. Então, quando você diz que o tráfego está muito intenso, quer dizer que o fluxo de veículos em uma determinada via é bastante considerável. Normalmente a gente usa para via terrestre, né? Rodovias, tá? Pistas em geral.
Então, veja aí, ó, a Polícia Federal combate o tráfico de cocaína. Aí é comércio ilegal, a comercialização clandestina, tá? Então, cuidado, gente. A gente vai aí utilizar a segunda forma, que é tráfico, referente a comércio ilegal. Olha aí como é importante saber, tá? Justamente para não confundir. Gente, eu não vou colocar essas respostas, não vou escrever, porque tá desconfigurado aí. Vai atrapalhar vocês, ó. Tráfico. Tá vendo? Então, nós vamos utilizar aqui a segunda forma, que é a forma adequada para preencher aí o espaço considerando o contexto, tá bom? Vamos lá. No Brasil é vedada a discriminação, a discriminação racial. Embora haja quem a pratique, infelizmente, né, gente? Bom, vamos lá. Discriminar é tratar com diferença ou diferenciar. Diferenciar também se aplica, tá? Discriminar é deixar de ser crime. Então, você já vê que essas palavras são muito parecidas, ó. Elas terminam basicamente iguais. Na última sílaba delas, aqui, ó. Aliás, a primeira sílaba desse ladinho aqui, ó. Tem a vogal E e essa daqui tem a vogal I. Você tá vendo, gente? É muito parecido, né? Por isso, facilmente confundível. Aí você vai lá com seus olhos de lince, presta bem atenção e se atente para a diferença, evidentemente, entre elas. Apenas uma vogal faz toda a diferença. Uma é dis e a outra é discriminar. Essa daqui é sinônimo, ó, a segunda de descriminalização. Ó o palavrão. Sabe o que é isso aqui? Deixar de ser crime. Olha aí, ó. Deixar de ser crime. Então, pode olhar aí que muitos temas de redação ou situações polêmicas já falaram sobre a descriminalização, ou seja, a discriminação da maconha. Se deixar de ser crime, o porte e o uso dessa erva, tá? E discriminar é ser preconceituoso mesmo em alguns sentidos, né? Em outros é diferenciar. Mas de toda forma, quando você é preconceituoso por achar que a sua etnia é melhor do que a outra, tratar o outro diferente, tá? Em relação ao que a gente considera como documentos legais, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUDH, a Constituição Federal de 1998 do Brasil, entendeu? Então, isso aqui é diferenciar. Olha aí, ó. Nem sempre é uma coisa negativa, mas no sentido de preconceito, evidentemente que é, tá? Então, no Brasil é vedada a discriminação. Olha aí, ó. E aí vocês vão levar aquela dica que eu sempre dou para todo mundo. Gente, na dúvida, você consulte um dicionário, minha gente. Pelo amor de Deus, todo mundo tem condição de ter um bom dicionário. Dicionário atualizado, de preferência o VOLPE, que é o dicionário da Academia Brasileira de Letras, ó, o VOLPE é o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. Super recomendo. Também outras fontes, tá? Da nossa língua, que trazem o significado das palavras, como o Roais, o Aurélio, tá? O Micaelis são bons dicionários. Então, recomendo esse aqui também, ó. Vocabulário é uma sigla. Isso aqui é um dos mecanismos mais oficiais da língua portuguesa, gente, em termos de registro padrão. Ortográfico da, eu vou abreviar, língua portuguesa. Olha aí que massa, né? Eu mesma tenho esse aplicativo no meu dicionário, no meu celular, tá? E ele é um aplicativo, gente, que não depende de internet. Você não precisa estar conectado, não. Agora, o vocabulário ortográfico, essa versão do VOP que eu tenho, é só para dizer se a palavra existe ou não existe. Ela não chega a dar um conceitinho, tá? Agora, eu tenho um dicionário físico também, o dicionário impresso é muito bom, tá bom, gente? Então, veja aí, ó. Você precisa melhorar o seu senso de humor. Um desses sensos aí, tá? Significa pesquisa, recenseamento. O outro é juízo, capacidade de raciocínio, tino, humor. Então, evidentemente, aqui quando a gente vai tratar de senso de humor, não vai ser esse senso aqui, não.
Agora, o que eu vou comentar com vocês? Observem que a leitura dessas duas palavras é exatamente igual. Senso, senso, não tem diferença. Claro que a gente está vendo que elas são diferentes porque a gente está lendo, tá? E num contexto como esse, você saberia, ou não, espero que sim, qual seria a forma adequada de escrita da palavra senso. Então, tudo que for referente a juízo, capacidade de raciocínio, tino, tá? É senso. Então, é isso aqui, ó. Senso. Essas palavras, gente, são homônimas, tá? Essas desse tópicozinho são as que a gente chama de homônimas, heterógrafas. Por quê? Porque elas apresentam escrita diferente, tá? Heterógrafas. Eu escrevi heterográficas. Heterógrafas. Aí você vai colocar homófonas. Por quê? Porque elas têm o mesmo fone ou o mesmo som. E sempre, evidentemente, vão se diferenciar quanto ao sentido, tá? Então, esse senso aqui, que dá origem ao substantivo recenseamento, é sinônimo de pesquisa. E esse senso com ESS é o de juízo, capacidade crítica, olha aí, ó. Dessa vez, palavras homônimas, tá? Então, a gente vai usar aqui aí a segunda forma de senso, assim como a gente utilizou aqui a primeira forma de discriminação, que é tratar com diferença. Isso é crime no Brasil, tá? O presidente russo antecipou a queda do Muro de Berlim. Vocês perguntam, meu Deus, e tem esse russo com C cedilha? Tem, gente. Tem sim, querido estudante. Russo com C cedilha normalmente é sinônimo de estragado, velho. Sabe aquele tecido que tá tão velhinho, tão desgastado, que ele começa a ficar meio esbranquiçado, esgarçado? Pronto, é uma coisa russa, tá? Então, russo quer dizer velho, estragado, essas coisas aí. Então, evidentemente, como eu estou falando de um presidente, eu não iria utilizar o adjetivo russo no sentido de estragado, velho, deteriorado. Eu iria utilizar o russo, né? Ou seja, o presidente da Rússia, o adjetivo pátrio. Então, é realmente a forma russo com 2 S, tá? De novo, a gente tem caso de homônimas heterógrafas ou heterográficas, tá bom? Então, russo, ó, desgastado. Velho. Em alguns contextos, ele admite também sinônimo de feio, tá? Feio. O balão tremeluzindo acendeu para o céu estrelado. Detalhe. Em uma dessas duas palavras, você vê o dígrafo SC, tá? Que é um dígrafo que corresponde a duas letras na escrita, mas que na hora da leitura a gente lê como uma só. Então, a gente vai ter acendeu e acendeu. Do mesmo jeito, gente. Não é acendeu, não, que você não é nem carioca. Você não é nem carioca para falar nasceu, acendeu. Essa é, vamos dizer assim, um traço fonético, né? Fonético geográfico da região do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro cidade, né? A capital. Então, lá o povo fala acendeu, nasceu, cresceu. Aqui a gente fala acendeu mesmo. Agora, evidentemente que tem a diferença, tá? Esse acender com um Czinho só, gente, é o que você usa para, por exemplo, dizer, por gentileza, acenda a lâmpada. Ou seja, atear fogo, acenda o fogo da fogueira. Esse aí é o acender com C. Acender com SC significa subir. Então, cuidado. Olha, esse aqui é de subir. Cristo ascendeu aos céus. Olha aí, ascendeu, subiu. Então, a forma referente ao contexto de um balão tremeluzindo, ou seja, o balão se estremecendo todo, balançando, ó, subiu aos céus. Portanto, é ascendeu. Olha aí, ó. Tá vendo, neném? Tá vendo? Essa é a forma adequada para a gente grafar nesse espaço aí. Então, você tá vendo uma outra coisinha super importante? Não dá para aplicar esses conhecimentos sem analisar direitinho o contexto, sem observar, tá? O contexto que você está empregando, o sentido que você quer atribuir com o uso dessas palavras ou expressões. Por isso, muito cuidado.
Na dúvida, repito, consulte um bom dicionário que tudo dá certo. Vou passar aqui rapidamente e vamos aqui tratar agora, depois dessa revisãozinha básica, para vocês entenderem aí o que é essa adequação vocabulárica que trata ela, o emprego dos porquês, gente. Olha só. Primeiro que esse porquê que vocês estão vendo aí grafado no título, né, do tópico, é o porquê considerado substantivo, ou seja, a forma substantivada é a forma que dá nome às formas de porquê. E esse porquê substantivado, ele é sempre grafado junto e com acento circunflexo na letra E da última sílaba. Então, tá aí, ó. Quero saber o porquê de o senhor ter me dito que esse hotel não tinha pernilongo. Olha aí, o porquê. Tá entendendo? Veja aí, ó. Olha esse porquêzinho aí. De o senhor ter me dito que esse hotel não tinha pernilongo. Veja um detalhe. Quando a moça usa o porquê, ó, tá aqui o artigo. Esse porquê, normalmente, ele é seguido de um determinante. Aí você vai dizer, tia, mas eu não tô vendo esse artigo ali. Tá aqui sim, ó. Tá aqui, queridos estudantes, ó. T mais os. Tá vendo, ó? Dos. Emprego dos porquês. É que você tá vendo a preposição de contraída com o artigo os. Então, você tá vendo o emprego do porquê substantivo, né? E essa tirinha é didática até, porque ela ensina sobre os porquês. Ela vai trazer as 4 formas. Vamos lá, vamos ler o diálogo todo, depois a gente comenta. Quero saber o porquê de o senhor ter me dito que esse hotel não tinha pernilongo. Ora, e não tem mesmo. Por quê? Ah, é? E por que esses pernilongos me picaram a noite toda? Porque esses aí não são do hotel, são do brejo aqui do lado. Ai, que fofo, né? Ótimo. Pernilongo tem mesmo noção de território. Adoro! E a tirinha, como um gênero textual, e traz a graça por meio da reflexão, por meio do ensinamento, né? Tá aí, essa tirinha com os 4 porquês. Agora, se a gente for analisar o contexto direitinho de uso de cada um deles, nós vamos saber por quê ainda existem esses porquês diferenciados, gente. Perceba que o primeiro que eu já, inclusive, expliquei é a forma substantiva. Eu quero saber o porquê, o motivo, a razão. Então, esse é o porquê substantivado, ele tem esse significado e deve ser escrito junto e com acento no ezinho, tá? Aí, veja, quando ele diz assim, ora, e não tem mesmo, por quê? Essa forma de porquê que você já vê grafada separada, preposição por separada, do vocábulo que, acentuado e seguido de ponto de interrogação, é o porquê que você emprega sozinho, tá? Numa frase interrogativa, tá? Ou então você emprega no final de frases. Normalmente ele vem antecedido de uma pontuação. Ou ele vem seguido de um ponto, beleza? Ou ele vem antecedido de uma vírgula. Ele, numa frase, pode vir seguido de ponto de interrogação, seguido de exclamação, dependendo, né? Então, por que que você grafa pronome interrogativo, ó, no final de frases, que podem ser interrogativas diretas ou indiretas, ou então emprega sozinho. Se porventura você empregasse esse porquê na posição que ele está aqui, sem acento, gente, não seria um emprego adequado ao registro formal. Então, já haveria um problema relacionado ao emprego do registro padrão, ou seja, da língua adequada às normas gramaticais. Ah, é? E por que esses pernilongos me picaram a noite toda? Ela faz uma pergunta aqui, ó, e o porquê vem meio que iniciando essa pergunta. É o famoso porquê, gente, das perguntas. Eu não gosto muito de citar isso, não, porque, na verdade, esse porquê, ele não é só usado para perguntar. Esse porquê separado e sem acento. A gente tem aqui a forma do pronome interrogativo ou indefinido, que vai servir para você fazer uma pergunta, evidentemente em início de frases interrogativas diretas, tá? Ou então que você vai empregar como pronome relativo antecedido da preposição por. Os caminhos por que passei eram perigosos, ou seja, pelos quais. Essa forma de porquê também você usa no meio da oração, sendo o pronome relativo, tá? O qual, antecedido da preposição por. Então, veja aí que ele não é
somente um porquezinho das perguntas interrogativas diretas, tá? Como pronome indefinido ou interrogativo. Ele pode ser também um pronome relativo, empregado inclusive numa frase que não é interrogativa, uma frase que é afirmativa, declarativa, tá? Ou negativa, declarativa, negativa. E você ter esse porquê no meio da oração. A gente vai já ver todos os casos. E, finalmente, o porquê da resposta. A gente costuma dizer assim, o porquê das respostas é o junto sem acento. Não é bem só o das respostas. Na verdade, esse porquê junto sem acento é uma conjunção. Ou uma conjunção coordenativa explicativa, ou uma conjunção subordinativa adverbial de causa, ou ainda, tá? Uma conjunção com valor final. Valor de finalidade. Esse porquê bem aí pode equivaler a para quê. Então, estou dizendo logo, embora seja muito raro esse uso do porquê, como sinônimo de para quê, ele é um uso válido na língua portuguesa, tá? Então, tá aí, resumidamente, os 4 porquês. Veja aí, ó. Emprego diferenciado, justamente porque tem hora que ele é pronome interrogativo, tem hora que ele é pronome relativo, tem hora que ele é pronome indefinido, tem hora que ele está no início da oração, tem hora que ele está no meio. Então, essas 4 escritas ocorrem justamente porque esses porquês podem ter classificações morfológicas diferentes, ou seja, eles podem pertencer às classes diferentes. Veja bem aqui, ó. Esse porquê que é acompanhado da preposição por, e esse que é considerado um pronome interrogativo ou um pronome indefinido. Ele equivale a por qual razão ou por qual motivo. Tanto empregado no início de orações, como também no meio. Ó, por que você não vai ao cinema? É uma clara pergunta interrogativa, tá? Direta. Então, por quê? Por qual motivo? Por qual razão? É o pronome interrogativo, tá? O outro é não sei por que não quero ir. Ó, esse porquê aqui, que é o separado sem acento, está empregado aqui, ó. Não sei por qual motivo, por qual razão, não quero ir. Já é o pronome indefinido por, tá? Preposicionado. Preposição essa aqui. Aliás, pronome indefinido que, preposicionado aí com o elemento vocábulo por. Beleza? Ó, a outra aqui, ó. Preposição por, mais pronome relativo que, equivalendo a pelo qual. Tem lá igual, ó. Igual a pelo qual. A ideia que ele passa. As razões por que luto são justas, ou seja, as razões pelas quais luto. Em alguns títulos, tá? Você pode encontrar, sem necessariamente ser uma pergunta interrogativa direta, isso aqui, ó. Por que as mulheres sentem mais dores? Sem interrogação. Você encontra, por exemplo, numa capa de revista, numa manchete de uma capa de jornal impresso, até um jornal digital, uma revista digital. Então, você costuma encontrar excepcionalmente nessas formas de título, né? De manchete, de motivar o leitor para uma leitura, essa forma de porquê também assim engrafada, sem interrogação no final, só para chamar a atenção para esse detalhe, tá, gente? Então, você já está sabendo que não é simplesmente um porquezinho que você emprega no início das perguntas interrogativas diretas, não. A gente está aqui ampliando o conhecimento para você e mostrando que essa decoreba não funciona. Você tem que saber mesmo onde ele vai aparecer, essa forma de porquê separado sem acento, e quando utilizar, seja no início da oração ou no meio. Você está vendo aqui a exata razão. Um é pronome interrogativo, o outro é pronome relativo, o outro é pronome indefinido. Então, tem que tomar cuidado, tá? Opa, passei demais. O porquê que a gente grafa separado e com acento lá no ezinho final. Antes de um ponto final, interrogativo ou uma exclamação, deverá ser sempre acentuado. Também vai equivaler a por qual motivo, por qual razão. Mas perceba, aquela outra forma de porquê separado sem acento, você usou no início da oração ou no meio, né? Podendo ser um pronome indefinido, interrogativo ou relativo. Esse aqui é também um pronome indefinido, é também um pronome interrogativo, só que você vai empregar lá no final, tá? E por empregar no final ou sozinho, você vai empregar sempre acentuado. Ó, vocês não comeram tudo, um Vzinho maiúsculo. Por quê? Veja aí, ó.
faz uma afirmação e logo em seguida a pergunta, porque fica sozinho. Então, essa perguntinha feita com porquê sozinho sempre é uma forma acentuada na escrita. Eu vou lhes dizer exatamente por quê. Perceba que você nunca vai dizer por que. Essa entonação nunca vem que quando ele está sozinho, tá? Aqui, por exemplo, ó, quando ele é pronome interrogativo, você até diz por que as mulheres sentem mais dores? Por que os homens ganham mais? Na oralidade, a gente transforma esse que em que. Quando ele está sozinho ou no final da oração, nunca que você vai ler por que. Por quê? Por quê? Me explique por quê. Entendeu? Sempre é enfático. Por isso ele é sempre acentuado, porque é uma forma tônica, tá bom? O outro lá é forma átona. Esse aqui vai ser sempre uma forma tônica. Ó. Lembra que quando fala aquela pergunta, que? Aquela interjeiçãozinha, aquela pergunta admirada, que? Que tu disse? Tá vendo? Andar 5 km por quê? Vamos de carro. Então, veja que ele está aqui antecedido de uma vírgula. Ó, e posicionado mais uma vez no final da oração. Então, de fato, é um porquê separado e com acento. Pronome interrogativo empregado sozinho ou no final de uma interrogativa direta ou indireta. Não dê exemplo de indireta? Aqui, ó. João se chateou não sei bem por quê. Ó. É o porquêzinho fofinho, tá? Separado e com acento. Então, veja que você fez uma interrogação, mas indireta. Por isso, nesse tipo de interrogação, a gente não usa de jeito nenhum o ponto de interrogação. Olha aí o porquê junto e sem acento. Eis aí as razões. Não é só porque você vai dar uma resposta. Essa resposta ela pode carregar uma explicação. Essa resposta pode estabelecer com uma outra oração a qual ela se liga uma relação de causa e consequência, tá? Ou então essa resposta pode até indicar uma finalidade, tá vendo? Então, por isso, esse porquê é classificado como conjunção. Entenda que isto aqui, ó, a gente já falou muitas vezes, não custa nada dizer, é um dos operadores argumentativos, tá, gente? Aquelas palavrinhas que vocês empregam bastante na dissertação escolar para marcar aí a defesa da sua tese. É um operador argumentativo. Então, ele vai expressar, dependendo da situação, causa, finalidade ou explicação. Aproveitando aqui, já trago até dicas para quando você for utilizar essas formas de conjunção aí, ora coordenativa, ora subordinativas, você sabe exatamente como fazer com as vírgulas, tá? Ó, não fui ao cinema, porque tenho que estudar para a prova. Essa vírgula aqui, quando se traz uma relação de causa, ela é facultativa, certo? Perceba que a não ida ao cinema, ou seja, o fato de a pessoa não poder ter ido ao cinema, foi motivada pelo estudo, ou seja, o estudo motivou a ausência na sala de cinema. Então, vejamos uma relação de causa e consequência, essa vírgula que antecede a conjunção porque, com valor causal, ela é facultativa, tá? Nessa posição, evidentemente, você tendo a oração principal chamada e depois a subordinada adverbial de causa, tá bom? Oração principal. E aqui onde está o porquê, ó. A oração adverbial, subordinada adverbial de causa. Beleza? Essa vírgula é facultativa. Não vá fazer intrigas, porque prejudicará você mesmo. Uma ordem seguida de uma justificativa. Dessa vez a gente tem aí a conjunção coordenativa explicativa. Então, quando o porquê for explicativo, ó, essa vírgula aqui, gente, já vai se tornar obrigatoríssima, tá? Então, muito cuidado com isso aí. Você precisa também, principalmente quando for empregar o registro padrão, dominar o uso das pontuações. Muito importante. Então, porquê explicativo sempre será antecedido de vírgula, tá? Uma outra pontuação que convier.
Estude porque alcance suas metas. Como eu disse, esse porquê aqui muito raro. Eu poderia utilizar em caráter facultativo aqui uma vírgula, tá, gente? Essa vírgula seria também facultativa. Olha aí. Nós que já estudamos aqui a pontuação, não custa nada lembrar. Qualquer conjunção, tá, adverbial, que esteja aí posposta à oração principal e não numa intercalação, ela tem vírgulas facultativas nela. Se for um caso de intercalação ou de anteposição à oração principal, a vírgula se torna obrigatória. Então, porquê equivalendo a para que é o porquê conjunção subordinativa adverbial final, tá? Então, nunca mais diga que simplesmente é um porquê de uma resposta, tá? Olha aí, ó. Inclusive, a pessoa nem tá dando resposta aqui, ó. Estude porque alcança as metas. Para quê, tá? Finalidade, propósito. E o porquê que foi o primeiro que a gente comentou lá na tirinha? O porquê substantivo que é escrito assim, junto e com acento sempre. Esse substantivo, como a maioria dos substantivos, vem antecedido de determinantes. Palavras que vão modificar o substantivo, como artigo, um numeral, um pronome adjetivo, tá? Um adjetivo propriamente dito, uma locução adjetiva, tá bom? É substantivo acompanhado de artigo, pronome adjetivo ou ainda numeral, tá, gente? Então, tá aí, ó, o motivo, a razão. Porquê de não estar conversando é porque quero estar concentrada. Então, veja que esse porquê aqui é antecedido do artigo o, ó, é o porquê substantivo, sempre. Essa forma junta e escrita com acento é sempre substantivo. Diga-me um porquê. Um porquê para não fazer o que devo. E dependendo do contexto, aí pode ser um artigo, né, indefinido, pode ser um numeral, enfim. Substantivo de novo. Olha aí. Você quis a sua demissão. Apresente-me seus porquês. Olha aqui o pronome possessivo acompanhando, ó, essa forma. Então, toda vez em que nós demos exemplos aqui, o porquê substantivo apareceu aí determinado, tá? Você pode colocar assim, ó, porquês são formas da língua portuguesa. Pronto. Assim você já percebe que este porquê é um substantivo. Tanto é que ele exerce o papel nessa oração de sujeito, para o qual o predicado traz uma informação. Porque são formas da língua portuguesa. Formas complexas para muita gente, né? Mas para a gente não vai ser mais. A tia Flavinha diz, esmiuçou. Além dos porquês, a gente tem outras expressões notacionais aqui para marcar a nossa aula de adequação vocabular. Essas expressões que são costumeiramente, gente, confundíveis, tá? Ao encontro de encontro a, todas duas são locuções prepositivas, tá? Mas semanticamente elas são antônimas. Ao encontro de, dá a ideia de favorável, tá? Situação favorável, ou quem vai, vamos dizer assim, estar de acordo com determinada situação ou com determinada pessoa, ou até no deslocamento. Por exemplo, eu vou a seu encontro. Vou ao encontro do João. Significa dizer, eu vou até onde o João está. Eu vou me localizar para encontrar João. Então, é nesse contexto que a expressão ao encontro de, locução prepositiva deve ser empregada, tá? Então, você diz, as medidas governamentais foram ao encontro dos anseios da população, ou seja, as medidas governamentais agradaram a população. Nesse sentido de ser favorável, agradar, ou então deslocar-se em direção a, você pode tranquilamente utilizar a expressão ao encontro de. Enquanto que de encontro a já dá a ideia de contrário, de confronto, de embate, de choque. O carro desgovernado bateu de encontro ao muro, tá? Então, não existe o encontro do muro. O carro não vai se encontrar com o muro, tá bom? Então, é choque de encontro a. Então, veja aí, ó. Encontro de, ao encontro de, significa a favor de, em direção a. O objetivo do Diretório Piauiense é proporcionar ao eleitor uma alternativa que vá ao encontro dos anseios do povo, ou seja, que seja favorável aos anseios do povo. Essa é a ideia da locução
prepositiva ao encontro de. A criança, com saudade imensa, correu ao encontro dos pais, que lhe corresponderam com muito carinho. Ou seja, foi até os pais, ó, correu para encontrá-los. Movimento em direção favorável, tá? Com essas medidas saneadoras, o governo vai ao encontro da sociedade, ou seja, medidas que agradem a sociedade. Então, sempre você vai utilizar para essas ideias, ó, a expressão ao encontro de, ao encontro do, ao encontro das. Depende aí com qual elemento a preposição de ela vai se contrair, tá? Veja aí. A sua irmã oposta de encontro a significa em sentido oposto, indica choque, embate, confronto, discordância. A escolha do filho foi de encontro às aspirações do pai, ou seja, foi discordante, tá vendo? Provocou um choque. A decisão refletida do diretor-presidente foi de encontro ao pensamento racional dos demais diretores, ou seja, bateu de frente, choque. Essa é a ideia da locução de encontro a, choque, embate, confronto. Outras locuções prepositivas que costumam provocar dúvida, gente, ao invés de e em vez de. Elas não são necessariamente opostas, tá? Mas uma pode ser sinônimo da outra sempre. Por exemplo, a primeira expressão ao invés de, eu só posso utilizar quando eu quero sugerir que uma coisa é contrária à outra. Ou seja, quando eu quero aproximar ideias opostas. Um caso de ideias opostas, entende? A segunda expressão é só substituição de uma coisa por outra, substituição de uma ação por outra, de uma coisa por outra, de um evento por outro. Então, você veja que a segunda, em vez de, também pode ser aplicada como oposição à outra. Mas a primeira é só oposição. Então, se a ideia for aproximar palavras opostas, tanto faz eu utilizar ao invés de como ao invés de, já que em vez de é sinônimo de ao invés de. Mas o contrário não é verdade. Nem sempre ao invés de vai ser sinônimo de em vez de, porque quando em vez de disser respeito a uma ideia que substitui a outra, veja que uma coisa que substitui outra não necessariamente é antônimo. Vou te dar um exemplo. Tem exemplos aqui, mas eu vou dar um. Em vez de macarrão, comi salada. Veja. Em vez de, substitui uma ideia por outra. Veja que comer salada não é o contrário de jeito nenhum de comer macarrão. Nada a ver. Então, comer salada não é o contrário, não é o antônimo de comer macarrão. É só substituir uma coisa por outra, entende? Então, aqui jamais caberia ao invés de. Então, veja aí, ó. Em vez de mandar um e-mail para o meu chefe, irei telefonar para ele. Mandar e-mail não é o contrário de telefonar, é. Então, jamais aqui, ó, caberia ao invés de. Aqui, não trabalhe hoje se está doente. Em vez disso, vai ao médico. Ou seja, ir ao médico não é a mesma coisa, não é contrário, não é antônimo de trabalhar, gente. Nada a ver. Então, eu uso em vez disso. Ó, aí, em que eu tenho só a substituição de uma ação por outra, não cabe de jeito nenhum ao invés de, tá? Mas, tranquilamente, onde couber ao invés de, que significa ao contrário de, ó. Você pode jogar em vez de, entendeu? Então, em vez de sempre substitui ao invés de, mas ao invés de nem sempre substitui em vez de, é isso. Então, ao invés de é usado quando há exposição de ideias contrárias, literalmente inversas. Por isso, inverso, tá? Inverso quer dizer inverso. É originário da palavra latina inverso e significa ao contrário. Então, ao contrário de o elevador subir, ele desceu. Pode ficar tranquilo, ó. Em vez de o elevador subir, ele desceu. Ao invés de o elevador subir, ele desceu. Pito tá aí? Pi, mulher, boa tarde, Sazinha, agora que eu tô vendo. Normalmente, muito bem, Bi. A Bi falou uma coisa importante, ó. Normalmente lá nos porquês, a gente usa na linguagem abreviada, no bilhete, nas mensagens,
em redes sociais como WhatsApp, Telegram, Instagram, né? A gente usa o PQ. Só isso, né, Bi? Muito bem. Então, nessa situação aí, você vai ter um tipo de linguagem que é menos formal, evidentemente, né? Muito bem lembrado. Tá bom, gente? Ao invés de falar, podia calar-se um pouco. Pode utilizar aí tranquilamente ao invés de, ó. Porque em vez de, também pode ser sinônimo de ao contrário de. Beleza? Demoramos para chegar aqui porque, ao invés de virarmos à esquerda, viramos à direita. De fato, virar à esquerda é o contrário de virar à direita ou vice-versa. Falar é o contrário de calar, não é? Então, onde houver ideia inversa, de inversa, inversão, troca, contrário, aliás, troca não, contrário, ideias contrárias, você tranquilamente pode utilizar, tá? Em vez de. Na dúvida, ou só em vez de, minha gente. Não procura sarna para se coçar, não. Se não lembrar, na hora do aperreio, use em vez de, que dá sempre certo, tá bom? Então, aqui tem até um conselhinho para você usar sempre em vez de e a diquinha ali, que era para cá, para ficar aqui, mas não ficou. Vamos lá, responder essa questãozinha. Marca a alternativa cuja expressão, ao invés de, esteja aplicada de maneira inadequada para o contexto, ou seja, ela não foi aplicada considerando o contexto, tá? Lembrando que ao invés de significa ao contrário de. Vou até colocar aqui, ó, situações opostas, antônimos. Tá vendo? Por que você não se mexe ao invés de ficar aí parado? Ao invés de ficar aí parado. Olha aí, ó. Se mexer é o oposto de ficar parada, né? Com certeza. Então, tranquilamente a gente vê que a locução prepositiva ao invés de foi bem empregada. Entende? Ideias antônimas, contrárias. Pensei se, ao invés de ficar calado, não seria melhor manifestar meu ponto de vista, ou seja, em outras palavras, ao invés de calar, eu falar. Então, calar é uma coisa, fazer silêncio é outra. Ideias opostas, perceberam? Aí, ó. Ficar calado é o contrário de manifestar um ponto de vista, ou seja, igual a falar, abrir a boca, né? Então, sim, ao invés de foi bem empregado também aqui, ó. Ok, ok. Vamos lá. Ao invés de sorrir, eu chorei. Aí, sem sombra de dúvidas, né? O contrário de sorrir é chorar. Normalmente, a gente atribui naturalmente essas palavras como antônimas, né? Então, ao invés de, ok. Ao invés de ir à feira, eu vou ao supermercado. Ou mesmo. Perceba que ir à feira não é o contrário necessariamente de ir ao supermercado. Apenas houve substituição de uma ideia por outra. Então, aqui jamais caberia, ao invés de, caberia o quê? Em vez de, que significa no lugar de. Pronto, no lugar de. Por que você, ao invés de pensar bobagens, não pensa racionalmente? Ou seja, pensar bobagem é a mesma coisa de pensamento irracional, né? Então, pensar irracionalmente. Olha aí, ó, irracionalmente. Às vezes não vem a palavra em si, gente, mas uma expressão que tenha essa proximidade e oposição entre as palavras, tá? Então, veja aí. Tudo corretinho, menos a letra D que não está adequada, pois nesse contexto aqui jamais eu poderia utilizar ao contrário de, já que eu percebo que feira e supermercado não são palavras contrárias, mas na outra, mexer é o contrário de ficar parado, calar é o contrário de falar, sorrir é o contrário de chorar, pensar racionalmente é diferente, é o contrário de pensar irracionalmente. Então, onde eu tenho contrários, eu posso tranquilamente utilizar ao invés de. Se não, já sabe, né? Essas expressõezinhas aí também que costumam provocar bastante dúvidas. Essas formas de acerca de, cerca de, acerca de e acerca de. Vala. Na hora da leitura é tecnicamente a mesma, né? A mesma leitura com exceção da segunda forma, que é cerca de. Pela ausência do primeiro A, né? Desse A inicial. Mas tranquilo, ó.
Use essa forma juntinha acerca de quando você quiser tratar da ideia de assunto. Falamos acerca de futebol. É a mesma coisa de a respeito de sobre. Olha aí que bacana. Falamos sobre futebol. É a forma junta. Cerca de da ideia de durante ou aproximadamente, né? Falamos cerca de 2 horas. Tanto é verdade que você pode substituir essa palavra por aproximadamente. Olha aí. Tá vendo? Acerca de, normalmente dá a ideia de distância. Isso distância espacial, gente, ou distância temporal. Pode ser uma distância física, tá? De um ponto a outro, ou pode ser uma distância temporal. Você vai fazer uma coisa no futuro, você usa essa forma aí, acerca de, com o azinho só, tá? Chegou acabando ela, mas chegou, né, Bi? Importante é que chegou. Ó, fiquei a cerca de 2 metros de distância, quer dizer, aconteceu um episódio ali e fiquei a 2 metros de distância. O incêndio estava a 2 metros de distância do incêndio. Então, você já vê que é uma distância mais espacial. Daqui a cerca de 2 meses estarei em Paris. Ou seja, distância futura, indicando tempo futuro, tá? Então, ideia de distância espacial, ó. Ou temporal. E sempre se lembre que quando for para dar essa ideia de distância temporal, tem de ser futuro. Porque se for passado, aí você já vai utilizar uma outra forma de acerca, que é essa escrita com a do verbo haver, tá, gente? Você escreve a forma verbal, haver na terceira pessoa do singular, que é a de haver, tá? E pode indicar 2 coisas. Aproximadamente no passado, ou então indicar a existência. Então, falamos acerca de 1 hora, ó, passou, acerca de, já foi. Tanto é que o verbo está no pretérito, tá bom? Essa foi a nossa aula sobre expressões notacionais da língua portuguesa, adequação vocabular. Espero que vocês tenham aprendido muito, tenham ótimas aulas, um bom fim de até a próxima, gente!